mais um Go Game pra você aqui na sua Play TV. E claro que você já sabe, Go Game é o programa onde a gente sempre analisa os jogos recentemente lançados. No programa de hoje, temos aí mais um game da franquia Assassin's Creed. O 4 saiu, Black Flag saiu, e claro que a gente vai falar sobre ele, personagem novo, protagonista novo, muitas novidades aí pra galera que gosta de navegar, isso e muito mais, a gente vai saber no decorrer do programa. Nosso convidado de hoje, Fabrício Calef, lá apresentador do canal da Ubisoft no YouTube, e também Maxon Lima, que é redator lá do Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Vamos começar o programa então falando de Assassin's Creed 4 Black Flag. Bom, o jogo saiu, é um jogo todos os anos, né? Praticamente a franquia está lançando o jogo todos os anos, e eu quero saber de vocês, dentre os jogos da franquia, vou começar por você, Fabrício, dentre os jogos da franquia, como você classifica o Black Flag dentro de tantos jogos que já saíram aí? Como você acha que ele está incluído nesse... Cara, eu gosto muito de pirataria já, e pra mim, assim, o 1 foi um jogo que me pegou muito de jeito, o 2 é sensacional e o 4 é o próximo do meu top 3, assim. Tá muito bom o jogo, eu fechei ele ontem e... Você curtiu muito, então? Muito. Então a gente vai saber porque você curtiu muito no decorrer do programa. Quero perguntar pra você, Maxon. Maxon, o jogo anterior, ele trazia, digamos assim, só uma pitada do que seria esse 4 em matéria de navegação, etc. Você gostou de navegar? O foco do jogo, claro, continua tendo a parte terrestre, mas um jogo que traz aí um Edward Kenway, personagem protagonista novo, mas navegando com uma jogabilidade diferente pra galera, tipo de novas possibilidades. É quase meio a meio, você gasta tanto tempo a bordo do seu navio quanto em terra firme, e eles foram bem espertos, assim, pegar a parte mais, a unanimidade total do 3, que é a parte que o Connor ele pega um navio dos assassinos que estava muito esquecido, ele restaura, eles expandiram isso, e é basicamente o jogo todo, na era de ouro da pirataria, ali no começo do século XVIII. Vamos perguntar então a respeito do enredo. Qual que é esse enredo? Quem é esse cara? Quem é o Edward Kenway? Como ele é apresentado? Na verdade, a gente já sabe quem é esse cara, porque já foi falado bastante, mas como ele é apresentado dentro desse game, Fabrício? Então, ele é um cara que ele cai de gaiato, na verdade, né? Não é spoiler nem nada, mas assim, você vai descobrir nos 5 primeiros minutos de jogo. Você tá num barco que ele é assaltado, você é um pirata e tem um alvo dos assassinos no seu barco. E o que acontece é que um assassino foi atrás do cara e no momento que a coisa ia desenrolar, o barco explode. E o Edward e o assassino vão parar numa ilha. Só que o assassino se machucou nessa explosão e o Edward achou a roupa dele bonitinha. Aí ele vai atrás porque ele quer a roupa do cara e ele mata o cara e ele descobre uma carta, tá endereçada a um cara importante, um governador, se eu não me engano, e ele vai atrás para saber o que vai acontecer, atrás de dinheiro. E ele acaba enfiado no meio de toda essa trama de séculos e séculos. Quando ele se dá conta, realmente ele já tá ali, já se transformou, já virou um assassino mesmo, né? Maxon, você falou essa coisa do barco e tal, e a exploração terrestre? A questão da exploração terrestre aí, o que você achou? É bem parecida com os outros, cara. Eu acho que uma coisa que esse jogo ele aponta muito mais que os outros por trazer esse outro lado que é tão importante quanto a base principal de Assassin's Creed é mostrar que é muito parecido com o que houve lá no começo. O Edward ele é tão ágil quanto o Connor ou o Ezio, por mais que a parte mais interessante dele em comparação aos outros heróis da série é que ele demora muito para ele escolher que lado ele tá. Então ele não se assume de nenhum dos lados, por mais que ele tenha pego essa roupa de assassino e tal, entrado nessa batalha secular meio que de paraquedas, mas ele é super ágil, então ele escala com facilidade qualquer tipo de edificação. O jogo ele traz aquele mesmo mapeamento de você chegar numa área, subir num ponto alto, encontrar o que você tem ao redor. Esse jogo tem muitas áreas para explorar. É basicamente as ilhas caribenhas ali, Havana, Kingston, Nassau e tudo que tem ao redor. Então, ele é mais rápido para você acessar menus que te trazem informações importantes a respeito daquela área. Todas as coisas que você encontra, tesouros, matéria-prima, seja em embarcações ou de animais, são coisas muito úteis. Ele é mais dinâmico, ele não tem tantas opções em arsenal quanto outros jogos, especialmente o Revelations, que é o mais vasto, mas o que ele traz é uma síntese
muito útil, assim, muito bom. Tá certo, então olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais de Assassin's Creed 4 Black Flag. A gente já volta com o Go Game. E o Go Game já tá de volta aqui na sua Play TV e hoje o assunto aqui, o game que a gente está analisando é Assassin's Creed 4 Black Flag. Fabrício, em relação à navegação, vamos continuar falando um pouco mais desse tema, afinal é um tema que é bastante explorado dentro do jogo. E como é que ele funciona basicamente, assim? Tem diferenças de navios, navios que você conquista, áreas que você conquista, como que funciona especificamente isso? Antes de chegar nesse ponto específico, eu vou discordar só de uma coisa do Maxon, que ele falou que ele acha que a parte de mar é equivalente à parte de terra. Eu tive um problema tremendo no jogo porque eu não conseguia sair do meu barco. Ah, é? Porque é sensacional, assim, é quase... Um problema no bom sentido, digamos assim. Não, quando eu me referi a isso, eu quis dizer que o jogo te obriga a tem a mesma fazer proporção, as missões, mas né? eu me perdi nos mares lá, porque eu navegava e não parava. Você tem um navio só, que é o Jack Dawn, o Gralha. Você pode evoluir ele e você encontra, acho que uns 7 tipos ou até mais de embarcações diferentes. Assim, tem desde a barcarola do pescador. Tem o Manowar de guerra. Tem o Manowar, que eu não sabia que era nome de barco, que é o nome de uma banda também, que é um barcão. E tem 4 barcos lendários, que são as fortalezas com vela, assim, que aí só quando você tá no top já você consegue encarar eles. E aí a missão dentro do jogo é conquistar esses barcos, conquistar provavelmente a riqueza que esses barcos carregam. O principal é você saquear o barco. Ele tem um minigame dentro do minigame do barco, se você for considerar assim, que chama Frota, que é um outro modo, que é tipo uma batalha naval com War. É tipo aquela outra parte que Meio tem em outros grosseiro. Assassin's Creed, que você manda assassinos fazerem missões ou na Europa, nos Estados Unidos. Nesse jogo é com a frota que você domina. Aí você conquista um território, digamos assim. Você não conquista, você tem que fazer transações comerciais. Só que nisso que você faz, você ganha dinheiro para você fazer a manutenção da sua frota e recursos para o próprio barco, para você melhorar ele. E esses piratas que você se encontra aí no meio da história, eles são piratas, os caras se basearam em piratas, porque a franquia em si, os caras sempre estudam, desde o primeiro, os caras foram lá em Damasco, ficaram lá 3 meses, aí foram depois para Itália, depois onde o jogo se passa, os caras vão lá e se pesquisam, e tem uma pesquisa histórica muito grande. Em relação aos piratas que aparecem no jogo, por exemplo, eles têm um fator histórico envolvido também? Tem, eles são todos baseados em personalidades que existiram mesmo. Tudo que tem de arquivinho no jogo, que eu acho que é uma coisa que muito jogador perde, ou porque o cara fala, vou ficar lendo isso aqui, os caras eles fazem justamente essa pesquisa que você falou, uma coisa gigantesca, e tem muito detalhe que é inserido lá, que se você não perder, né, de novo, é que nem da navegação, 5 minutos para você ler, a experiência do jogo já é legal, vai ficar muito mais legal. Então... Você vai ter uma base, né, realmente, para aproveitar tudo que o jogo te oferece. Tem muita coisa, tanto de referência visual quanto dos piratas. O Tet, ele vai virar o Barba Negra um tempo depois, que é um pirata super temido e tal. É muita coisa para você absorver em pouco tempo, assim. É um jogo que você não... Eu acho que não pode ter pressa para jogar, né? Sem dúvida nenhuma. Assim, eu acabei esse jogo com 80 horas. Por conta de ser tão divertido fazer tudo que você tem para fazer. Normalmente Assassin's Creed são umas 20 horas, cada um oferece umas variáveis e tal. Mas, por exemplo, você chegar na capital dos piratas, que é Nassau, e você vê a preocupação do Barba Negra com aquele lugar, meio que desmistifica o que a gente conhece em linhas gerais sobre esses personagens, especialmente sobre ele, e isso é uma coisa muito característica da série. Muita gente passou a conhecer muito mais o Leonardo da Vinci por causa do Assassin's 2 ou o Benjamin Franklin, então ele tem uns momentos muito grandiosos e pela primeira vez na série tem aquele lance meio Naughty Dog de você controlar uma parte épica que você nem, assim, se fosse uma cutscene, seria fantástico. Então você controla e você nem acredita. Esse jogo tem, que é uma coisa que não é muito característica da série. E dentro de uma história que, assim, é muito mais leve do que outros episódios. Talvez porque não tem mais o lance do Desmond, que acabou no 3, ou a parte contemporânea, que não tem mais aquela densidade que eles tentavam colocar. E qual é a parte contemporânea? Já aproveitando que você está falando isso, qual é a parte contemporânea aí, resumidamente? Cara, é muito bizarra essa parte. É uma metalinguagem absurda que você joga com... Você é uma câmera flutuante no seu primeiro dia de trabalho na Abstergo Entertainment, que é uma subsidiária da Abstergo Industry, que é como se fosse uma indústria gigantesca, mundial, que tem domínio em todos os lugares do mundo e blá blá. Então você está nesse lugar para ajudar nesse Subject 17, nesse plano de conhecer esses personagens, porque eles evoluíram o lance do Animus. Quer dizer que não é só o Desmond que pode acessar as memórias dele mesmo, eles criaram um outro equipamento que você, com esse personagem novo, pode acessar essas memórias. Então, você fazendo parte disso, é como se eles estivessem acobertando aquela teoria da conspiração dos Templários com essa parte de diversão, de entretenimento, que é
criar um jogo em cima disso. Você chega lá e você descobre que a Ubisoft é uma publisher da Abstergo Industries Entertainment que lança os jogos que eles criam a partir das memórias. Tipo, É uma Matrix dentro da Matrix. É metalinguagem total. metalinguagem cara. total. É Inception. E aí você tem que hackear o computador dos seus amigos para descobrir segredos da série. Então, pra gente encerrar o assunto assim, só quero saber da parte multiplayer. Afinal, no começo a gente não tinha multiplayer na franquia, depois a gente começou a ter e hoje ele tem uma importância, um peso bem grande. Quais são as possibilidades dentro desse aspecto aí de possibilidade de jogar no mar, possibilidade de jogar com navios? Existe também esse multiplayer jogando com navios? Como é? Então, o multiplayer com o navio ficou pro Pirates, né? Que é um jogo pra iOS e tablet. Eu perderia mais algumas dezenas de horas lá. Eu imagino que pela empolgação de todo mundo jogando com os navios, era algo que era quase que inevitável de acontecer, mas talvez a gente veja no futuro da franquia. Mas então o multiplayer fica limitado no chão por enquanto. Pé no chão, Tem uma evolução do modo Alcateia, que é um jogo dividido em grupos assim, só que agora tem um lance para você fazer umas missõezinhas em grupo, que são quartetos, geralmente, assim, atrás de um alvo específico num lugar. Os modos são aqueles que a gente já tá meio acostumado, assim, que é caçada, caça e caçador, né? O que ele evolui, que é uma coisa legal, é que ele tem uma integração com a campanha. Então, conforme você vai jogando com o Edward, tem os desafios da Abstergo, que você ganha coisas para quando você começa o multiplayer não tá do zero, assim. Ele traz os personagens da época, né, os cenários, Havana, então tem muitos cenários tropicais nesse sentido. Ele tem um modo de laboratório que é legal, que você pode criar o seu modo de jogo, ditar as regras. É legal você jogar nas regras de outras pessoas, porque é meio que absurdo, você vai entendendo conforme vai jogando. E assim, logo de cara já tem gente no level 55, parece que a galera é insana, que já joga muito bem e você acaba aprendendo apanhando. O bom do Alcateia é que dá pra você jogar sozinho, então dá pra você ir dominando o esquema do jogo, né, e evoluir um pouquinho pra já conseguir umas habilidades, pra não ir de cara assim, pelado pro multiplayer e ser degolado pelos assassinos profissionais que tem por aí. Tá certo, então lembrando que o jogo totalmente localizado em português aqui do Brasil. Se você quiser conferir uma análise ainda mais completa de Assassin's Creed 4 Black Flag, é só entrar lá na parte de games do portal Play TV, o Game TV, playtv.com.br/games. Lembrando que lá você também encontra os Go Games do passado, você vai poder rever aquele programa que você gostou bastante, então se você perdeu algum, vai poder ver quantas vezes você quiser. Faça uma visita e não deixe de nos seguir lá no Twitter, @GoGamePlayTV. Fabrício, obrigado. E quem quiser conferir lá o canal da Ubisoft? Por favor, ubisoft.brasil no Facebook, YouTube também, eu tô lá. E claro, sempre apresentando as novidades da Ubisoft, novos jogos, tá lá o Fabrício apresentando pra galera. Obrigado, Fabrício, pela participação. Maxon, muito obrigado. Semana que vem tem muito mais Go Game pra você.